Olá, meu nome é Patrícia e estamos aqui para mais um episódio da nossa jornada pelo Apocalipse. E hoje estaremos estudando o livro de Daniel, capítulos 7 e 9, sobre a Era dos Gentios. E esta Era dos Gentios terminará com a reversão dos 3 fatores que a iniciaram. Primeiro, Israel seria subjugado a poderes gentios ou não judeus. Segundo, o povo judeu seria disperso fora de sua terra, exilado em outras nações. Terceiro, a cidade de Jerusalém seria conquistada e ocupada em diferentes graus por gentios. Enquanto existir estas 3 situações, a Era dos Gentios continuará. Em Daniel capítulo 2, tivemos uma visão geral da era, ilustrada por uma estátua que representava uma linha do tempo dos 4 reinos que dominariam durante este tempo. O primeiro reino foi a Babilônia, o segundo, o Império Medo-Persa, o terceiro foi o Império Grego, e o quarto reino começou quando Roma conquistou o Império Grego. A última imagem no sonho é uma pedra caindo do céu, não cortada por mãos humanas, que destrói a estátua. Ela cai aos pés da estátua, representando o fim da linha do tempo e o fim da Era dos Gentios e da dominação gentia sobre Israel. Esta pedra estabelece um novo reino que encherá toda a terra. E esta ilustração retrata Jesus vindo à terra para encerrar a Era dos Gentios e estabelecer o seu reino. O ponto principal a perceber a partir de Daniel capítulo 2 é que enquanto esperamos por Cristo, estamos em um período de dominação gentia sobre Israel. O que corrige isso não é a paz política no Oriente Médio, mas sim o retorno de Jesus. E na Era do Reino, Israel será a nação principal na terra. Todos os judeus viverão em sua terra e Jerusalém será santa e protegida da contaminação gentia. Sabemos que o quarto reino é o que realmente importa, porque nos leva a Jesus. É o que estamos vivendo atualmente, então ele merece um pouco da nossa atenção. E como se constata, esse é o propósito de Daniel capítulo 7, nos dar detalhes adicionais sobre o quarto reino e como ele vai terminar. Daniel capítulo 7, versículos de 2 a 6. Daniel disse: Na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu o observei até que as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem, e recebeu coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso vi um outro animal que se parecia com um leopardo, e nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em vez de uma estátua mostrando uma linha do tempo da Era dos Gentios, agora nós temos animais que representam a natureza de cada reino. E os animais se encaixam perfeitamente com o capítulo anterior. Primeiramente, começamos com um leão, que assim como a cabeça de ouro em nossa estátua, representa a nação da Babilônia. O símbolo nacional da antiga Babilônia era um leão com asas, e nas ruínas da antiga Babilônia, arqueólogos desenterraram uma estátua de leão com asas faltando. O leão então fica de pé como um homem e tem a mente de um homem, simbolizando um homem no início desta era, Nabucodonosor. E então voltaremos a esse detalhe mais adiante. Em segundo lugar, há um urso com 3 costelas que representam os Medo-Persas. O reino foi resultado da união dos Medos e dos Persas. Mas os persas eram a força dominante na união, representada pelo urso em pé. E o reino atingiu seu auge ao conquistar Lídia, Babilônia e Egito, as 3 costelas devoradas pelo urso. O terceiro animal representa o terceiro reino, o Império Grego.
que avançou rapidamente como um leopardo, completando sua expansão em pouco mais de 4 anos. O leopardo com asas representa a incrível velocidade da conquista grega. As 4 cabeças e as 4 asas representam o reino dividido em 4 partes após a morte de Alexandre o Grande. Finalmente, chegamos à descrição de Daniel do 4º reino. Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Na minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com as quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Assim como em Daniel capítulo 2, o 4º reino quebra o padrão. O 4º reino começou com Roma, mas se torna uma aliança de poderes gentios ao longo do tempo. E coletivamente essas partes do que antes era um único reino tramam para alcançar os propósitos da era. Eles subjugam Israel, dispersam o povo fora da terra e mantêm o controle sobre a cidade de Jerusalém. Enquanto no caso dos 3 primeiros animais, Daniel se referiu a animais reais, neste caso ele ficou sem uma comparação. Este era um animal terrível, e assim como as estátuas, esta 4ª besta esmaga e despedaça os 3 reinos anteriores. Mas agora então, temos informações adicionais sobre este reino a partir dos 10 chifres nesta besta. Além dos 10, descobrimos que haverá um 11º chifre que emerge dentre os 10. Observe que este 11º chifre é personificado, ele tem olhos e boca de homem. Isso nos lembra da descrição de Daniel do leão, em pé como um homem com a mente de um homem. Nabucodonosor foi o único homem que foi dado poder sobre toda a terra. Estamos vendo um padrão de que aquele que aparece no final é semelhante àquele que apareceu no início. Quando este 11º chifre aparecer, ele arrancará 3 dos 10 originais e então assumirá o seu lugar como líder do grupo. Antes de olharmos para este chifre adicional, vamos concluir então a visão. Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. O fim da era acontece com o ancião de dias sentado em seu trono para governar e julgar. A estátua terminou da mesma forma, com a pedra, que é Cristo, que vem do céu para estabelecer o reino. E agora Daniel direciona sua atenção para a 4ª besta, e é para lá que o restante do capítulo segue. Daniel capítulo 7, versículos 20 e 22. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Os 10 chifres nos lembram de outro 10, os 10 dedos dos pés na estátua. Como a estátua nos deu uma linha do tempo, sabemos que os dedos dos pés representam o fim da era dos gentios.
Então entendemos que esses 10 chifres também representam o fim da era dos gentios. Daniel quer saber sobre os 10 chifres, mas ainda mais sobre este 11º chifre. Daniel capítulo 7, versículos 23 a 27 nos diz: Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Somos informados de que o quarto reino esmaga e quebra em pedaços os reinos anteriores. Este quarto período da era é um período de fragmentação e divisão do mundo em blocos. Mas esses blocos se expandirão para devorar toda a terra, unindo-se em um único reino. E eventualmente será liderado por este 11º governante por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esta referência obscura a um período de tempo é um dos vários lugares onde vemos uma clara conexão com o livro do Apocalipse. Este termo aparece apenas aqui e no livro do Apocalipse, e se não fosse pelo Apocalipse, não seríamos capazes de interpretar o seu significado. E no livro de Apocalipse, aprendemos que este termo significa 3 anos e meio. Este governante mundial ganhará controle completo sobre a terra por esse período de tempo. E após os 3 anos e meio, a autoridade e domínio do líder serão tirados pelos santos do Altíssimo em sua aparição, na aparição de Jesus, e este novo reino será eterno. Para resumir, então, temos a confirmação do que aprendemos em Daniel 2, de que a era dos gentios consistirá em 4 reinos. O quarto reino é o mais importante porque nos levará ao fim da era e à chegada de Cristo. No final da era, o mundo será governado por 10 governantes, que eventualmente se tornarão um homem que governará o mundo com outros 7. Há alguns detalhes importantes que acabamos de aprender e precisamos lembrar. Teremos 10 reinos antes que o 11º governante possa aparecer. E a segunda vinda de Cristo aguarda estas coisas para então acontecer. Em Daniel, capítulo 7, confirma-se os reinos estabelecidos em Daniel capítulo 2 e enfatiza a importância do quarto reino e revela como o quarto reino terminará, com 10 líderes e depois 3 serão retirados, igualando a 7 líderes, mais um, que é o pequeno chifre. A Era dos Gentios é um longo período da história que começa com Nabucodonosor e se estende até a segunda vinda de Cristo. Há 4 estágios e o estágio final é a peça-chave do quebra-cabeça, pois inaugura a Era Eterna do Reino de Cristo. O fim desta era é marcado por uma reviravolta no governo, de modo que o planeta inteiro estará sob a autoridade de 10 líderes. Ele governará até o retorno de Cristo. Os 3 primeiros reinos já passaram. Agora, temos datas históricas que podemos adicionar à nossa visão geral. E essas datas nos dizem que a era da igreja existe inteiramente dentro do quarto reino. E esse fato nos leva a uma pergunta fundamental. Por quanto tempo a igreja ainda existirá dentro deste período? Será que existirá até o fim da era ou terminará antes do fim? Aprendemos na parte 2 do esboço de João, que escreveu o livro do Apocalipse,
que a igreja experimentará 7 períodos em sua existência e estamos no 7º. Estamos nos aproximando do fim da era da igreja, mas isso não nos diz qual é a relação entre o fim da igreja e o fim da era dos gentios. Felizmente, Daniel capítulo 9 nos dá o cronograma desses eventos e nos permite colocar a igreja na devida perspectiva. Estudaremos esse cronograma em 4 sessões, começando com o erro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 1 e 2. Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel está no primeiro ano do rei Dario, de descendência medo-persa, e que nos diz que o Império Babilônico caiu para os medo-persas. Isso aconteceu cerca de 69 anos após a nação de Israel ter sido levada cativa por Nabucodonosor. Daniel agora é um homem idoso, tendo passado a maior parte da sua vida na Babilônia. E neste dia ele está lendo os livros, o que significa os livros das Escrituras. E entre esses livros ele está lendo o profeta Jeremias. É interessante ver o profeta Daniel lendo o profeta Jeremias. E isso nos lembra que todos se beneficiam da leitura das Escrituras. Até mesmo um profeta precisa ler outros profetas, e de fato Jeremias era contemporâneo de Daniel. Então mostra como rapidamente as Escrituras foram entendidas como inspiradas por Deus. Daniel reconhece os escritos de Jeremias como escritura sagrada, apenas algumas décadas depois. Outro ponto interessante é que muitos de nós, aqui no Ocidente e no mundo moderno de hoje, entendemos profecias como uma previsão do futuro e o seu cumprimento. Mas a mente dos hebreus entende como profecia padrões que se repetem. Mas ao ler Jeremias, Daniel comete um erro na interpretação. E aqui encontramos mais um momento de encorajamento. Se Daniel interpretou erroneamente as Escrituras, nós também corremos o risco de cometer o mesmo erro. Só precisamos então estar abertos a receber a correta interpretação de Deus. Daniel lê que o número de anos designados para a conclusão da desolação ou da angústia de Jerusalém era de 70 anos. Em Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12 nos diz: toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Quando Nabucodonosor terminou de invadir a terra de Israel, a cidade de Jerusalém estava literalmente desolada, destruída. As muralhas estavam caídas, o templo estava destruído e queimado, e todos os judeus foram enviados para fora da terra. Nenhum permaneceu, conforme disse Ezequiel. Jeremias diz que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos, e isso deve ter levado Daniel a lembrar de outra escritura. Daniel diz que estava lendo nos livros, no plural, então ele estava consultando outras escrituras também. Provavelmente ele estava lendo Levíticos capítulo 26. E naquele capítulo, o Senhor prometeu colocar Israel fora da terra se desobedecessem ao requisito do descanso da terra. Levíticos capítulo 26, versículos 32 a 34. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e desembainharei a espada contra vocês. A sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, e a terra descansará
e desfrutará os seus sábados. Na lei, a nação de Israel era obrigada a permitir que a terra ficasse sem ser plantada a cada 7º ano. Isso permitia que a terra descansasse, o que melhorava as colheitas futuras. E para garantir que as pessoas tivessem comida suficiente naquele 7º ano, o Senhor providenciava uma colheita dupla no 6º ano. Mas com o tempo, o povo esqueceu a lei e cultivou a terra em todos os 7 anos. Essa desobediência continuou por um longo tempo, por 490 anos, até que Israel estava devendo à terra 70 anos de sabath, ou de descanso. E o Senhor prometeu em Levítico 26 que colocaria Israel fora da terra por 70 anos como penalidade para permitir que a terra descansasse. Depois que a terra tivesse aproveitado os seus 70 anos de descanso, então o povo de Israel seria permitido retornar à terra. Então Daniel juntou 2 mais 2 e concluiu que os 70 anos de Israel em Babilônia era o tempo designado para essa penalidade. E uma vez que os 70 anos estavam prestes a terminar, então seu povo estava prestes a ser libertado e com permissão a retornar para Israel. Daniel estava correto neste ponto. Alguns anos depois, o rei Dario seria substituído pelo rei Ciro e este emitiria um decreto permitindo que Israel retornasse à sua terra. Jeremias especificou que o período de descanso da terra era de 70 anos. Mas Daniel pensou que havia decifrado esse período da profecia completamente. Ele presumiu que os 70 anos era o tempo total para a era dos gentios, representado pela estátua. E também presumiu que uma vez que Israel houvesse pagado a sua penalidade na Babilônia e retornado à terra, o reino do Messias também chegaria. Sabemos disso por causa do que Daniel faz em seguida, capítulo 9, versículos de 3 a 5. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Neste ponto, Daniel inicia uma longa oração de confissão, orando não apenas por si mesmo, mas por toda a nação. Ele está esperando o fim da era dos gentios e o início do reino. E para ajudar a mover esse processo adiante, Daniel então entra em oração de confissão. Por que ele sentiu a necessidade de orar dessa forma? Por algo que ele lembrou de outra passagem em Levíticos, capítulo 26, versículos 40 e 42. Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. O Senhor chama Israel a confessar seus pecados contra ele por violarem a antiga aliança, incluindo ignorar o descanso da terra. Eles deveriam confessar seu pecado e o pecado de desobediência dos seus antepassados, agindo em hostilidade contra Deus. Hostilidade refere-se à rejeição de Israel a Jesus na sua primeira vinda. Se uma geração futura de Israel fizer estas confissões, então o Senhor lembrará de suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Em outras palavras, quando Israel se arrepender de violar a antiga aliança, eles receberão o reino prometido. A promessa do reino é encontrada na aliança abraâmica, e aqui o Senhor define o tempo para Israel receber essa aliança. A aliança abraâmica é incondicional. Levíticos, capítulo 26, simplesmente define o tempo do seu cumprimento.
Então, ao ler essas palavras, Daniel reconheceu corretamente que os 70 anos de cativeiro de Israel em Babilônia era uma penalidade por ignorarem o descanso da terra, mas presumiu erroneamente que esses 70 anos marcavam o fim da era dos gentios e a vinda do reino. Daniel tem a ideia certa, mas a hora errada. O fim da era dos gentios de fato terminará com a nação de Israel se voltando para Deus e confessando seu pecado, como Levíticos requer. Mas esse momento não aconteceu nos dias de Daniel e, obviamente, ainda não aconteceu. E o erro de Daniel leva o Senhor a corrigi-lo, enviando o anjo Gabriel para dar a Daniel a visão correta. E no processo, teremos respostas para nossas perguntas sobre o momento do fim da era e a sua relação com a igreja. Em Daniel capítulo 9, versículos 20 a 23. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Enquanto Daniel estava orando, o Senhor enviou o anjo Gabriel para dar a ele discernimento e compreensão. Aqui está a compreensão correta do plano de Deus para a era dos gentios. Daniel capítulo 9, versículos 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Gabriel disse a Daniel que 70 semanas foram determinadas para o povo de Daniel, não simplesmente 70 anos. E essa confusão é resultado de uma escolha infeliz de tradução em nossas Bíblias. A palavra literal em hebraico é shavuim, que é traduzida literalmente como setes. Gabriel disse que o tempo para o povo de Daniel e para a cidade de Jerusalém seria de 70 setes, igual a 490. Mas 490 do quê? Dias, semanas, meses ou anos? E a única conclusão coerente é anos. Gabriel acaba com as expectativas de Daniel ao dizer que a era dos gentios duraria 490 anos. Então nos perguntamos, mas já se passaram 490 anos, e como a era dos gentios ainda está em andamento? Não vimos os 10 reis, não vimos um único líder mundial governando o mundo todo, e certamente não vimos o Senhor retornar para estabelecer o seu reino aqui na terra ainda. Acontece que os 490 anos são contados de uma maneira única, e Gabriel nos dá a forma de contar esses anos no próximo trecho, versículos 25 a 27. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado.
Os 70 setes de Daniel são contados em 3 blocos. O primeiro bloco vai desde a emissão de um decreto para reconstruir a cidade até a conclusão da reconstrução. Essa primeira sessão durou 7 semanas, ou 7 setes, ou 49 anos. O segundo bloco segue continuamente desde a construção da cidade até o Messias. Esse segundo bloco é de 62 semanas, ou 434 anos, e terminou com o Messias sendo morto. Agora entendemos que se refere à morte de Jesus na cruz. O total de anos desde o decreto até a morte do Messias é de 69 setes, ou 483 anos. Nesse ponto, ainda falta um período de 7 anos para encerrar a era dos gentios. No versículo 27, vemos que esse período final de 7 anos começa com um pacto. E é interessante, esse evento não está conectado ao bloco do tempo anterior. Não há uma palavra de conexão sugerindo que o início desse bloco final seja algo contínuo aos 69 setes ou 69 semanas anteriores. Isso significa que o último sete começa em algum momento desconhecido, o que implica que há uma pausa ou interrupção na linha do tempo. Isso então faz sentido, pois sabemos que muitos anos já se passaram. No versículo 27, nos é dito que a pausa ou interrupção termina com a assinatura de um pacto entre ele e os muitos, por um período de 7 anos. Uma vez que esse pacto é assinado, a pausa termina e os últimos 7 anos começam. No final desse período de 7 anos, ele encontrará uma completa destruição e a era terminará. Então, quem é ele e os muitos deste pacto? Os muitos refere-se ao povo de Israel, porque o efeito do pacto é permitir a oferta de grãos e sacrifícios no templo em Jerusalém. E apenas o povo judeu pratica esses rituais. E é lógico assumir que Israel é o muitos que entra num acordo nesse texto. E há um ele que intermediará esse acordo com Israel. Como o ele não foi especificado no texto, deve se referir a alguém já conhecido por Daniel. E como isso está acontecendo no final da era, concluímos que ele será o pequeno chifre. Esse ele aparecerá na cena e assumirá o controle total do mundo nos 3 anos e meio antes do fim da era. Quando esse 11º chifre firmar um pacto com Israel, o relógio começará a contar e a era dos gentios entra nos seus últimos 7 anos. E onde a igreja se encaixa nesse plano? Paulo nos diz em Romanos 11 que a pausa nessa linha do tempo é necessária por causa da igreja. Romanos 11, versículos 7, 11 e 25. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Na primeira vinda de Cristo, a nação foi endurecida pelo Senhor, exceto por um remanescente de cristãos. Mas esse tropeço planejado por Deus para Israel não foi destinado para levá-los à ruína. Ao invés disso, eles foram endurecidos, impedidos de receber Cristo para que a salvação pudesse chegar aos gentios. E Deus foi justo em endurecer o seu povo dessa forma por causa dos termos da antiga aliança. Vamos fazer aqui um parênteses aqui sobre a questão do endurecimento de Israel. Esta expressão é como uma bolinha de gude ou um calo que se forma em ossos fraturados, no meio dos ossos fraturados.
e metaforicamente também pode significar insensibilidade, adormecimento. Concluímos que não é Deus que endurece o povo, mas sim eles que se recusam a reconhecer Deus. E Deus então os entrega a essa insensibilidade ou cegueira espiritual, assim como aconteceu com Faraó no Egito, na época das 10 pragas. Esse acordo da aliança com Deus, no qual Israel entrou voluntariamente, exigia penalidades da nação se eles não cumprissem a lei. Essas penalidades se manifestam com a Era dos Gentios, culminando em um período final de 7 anos sob a autoridade de um único líder. Essa era é especificamente para o bem de Israel por causa dos termos da antiga aliança. E o Senhor está usando esse acordo para manter Israel sob julgamento por um tempo, enquanto o Evangelho alcança os gentios, os não-judeus, que é a Era da Igreja. A Era dos Gentios é estendida por um período desconhecido e durante essa pausa, o Senhor então fez lugar para a Igreja. E somente após a plenitude ou número completo da Igreja chegar, o Senhor retornará para completar a sua palavra com Israel. Os 490 anos contam o tempo do Sabbath, dos descansos da terra. E Jeremias disse que Israel ficaria fora da terra tempo suficiente para então esta desfrutar de um Sabbath, de um descanso completo por 70 anos. E enquanto estavam na Babilônia, ninguém cultivou a terra de Israel. Esse período de 70 anos representa então 10 setes ou 10 semanas. Então o decreto foi emitido para permitir que Israel retornasse e reconstruísse a cidade. E isso iniciou a contagem regressiva dos 70 setes. Assim, os 70 setes foram designados por razões completamente diferentes, e essas razões foram nos dadas por Gabriel também, no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Os 490 anos contam um conjunto diferente de metas. Ao todo, os dois combinados equivalem ao tempo da Era dos Gentios, 80 setes. 10 é o número de testemunho, e por 10 setes, ou por 10 semanas, a nação estava fora da terra por 70 anos. Isso foi um testemunho de que Deus daria à terra o seu sabbath, o seu descanso. E 7 é o número completo, portanto 70 setes serão usados para completar o fim do pecado de Israel sob a antiga aliança. E no total são 80. E o número 8 é o número para novos começos. Vamos então aqui revisar rapidamente o que aprendemos com Daniel. A Era dos Gentios é um período para julgar Israel por sua desobediência sob a antiga aliança. Este período de julgamento começou com a Babilônia e conclui com um único líder mundial. Este período dura 490 anos, mas inclui um período de pausa indeterminado. Quando a plenitude dos gentios tiver chegado, então o último 7 pode começar. E no próximo episódio, começaremos então a analisar as coisas que acontecem após estas coisas. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Até a próxima.